Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu vou relatar aqui, publicar e divulgar uma grande heresia da Sociedade Torre de Vigia. Eu estou considerando até agora que é a mãe das heresias, a mãe de todas as heresias, mas é difícil nós colocarmos uma hierarquia nas muitas heresias pronunciadas por essa organização. Pois bem, está escrito no livro: poderá viver para sempre no paraíso na terra. A página 40, está escrito o seguinte: quanto ao Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, já vimos que não se trata de uma pessoa, mas da força ativa de Deus. João, o batizador, disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo, assim como João Batista batizava em água. Portanto, assim como a água não é pessoa, tampouco o Espírito Santo é pessoa. Mas só tem um detalhe aí. A água em que eram mergulhados os novos discípulos, os convertidos por João Batista, depois por Jesus, essa água não falava, não convencia ninguém do pecado, não se entristecia. Então, não pode comparar a água do batismo com o Espírito Santo. Pois bem, vamos continuar aqui com mais uma heresia. No livro Seja Deus Verdadeiro, a página 82, lemos: o Espírito Santo é a invisível força de Deus Todo-Poderoso, que move os seus servos para fazerem a sua vontade. Agora, vamos para a última dessas três grandes heresias. Diz assim, no mesmo livro, Seja Deus Verdadeiro, a página 81, está escrito: Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Eles estão dizendo que a Trindade bíblica, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, foi criada pelo diabo. Mas, então o diabo teria criado uma doutrina formidável, verídica, de acordo com a Bíblia. Ele não podia fazer isso, que ele é contra Deus, é inimigo de Deus. Ele iria criar essa doutrina completamente fora de propósito. Esta aqui é o coroamento dessas heresias que eu estou chamando mãe das heresias. Mas, começando a rebater, se o Espírito Santo é uma energia ou uma força ativa, pergunta-se o seguinte: uma força ativa pode se entristecer? Porque está escrito em Efésios 4:30, também está escrito aqui, olha aqui, na tradução do Novo Mundo, dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. Mas eles não olham esse detalhe e deixam então a possibilidade, nos dão essa condição de rebater, de refutar. Esta é a apologética que o Senhor manda que façamos, defender a nossa fé contra as heresias. Está escrito em Tito, capítulo 1, verso 9.
retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É isso, mandando que venhamos defender nossa fé, que nos empenhemos na defesa da nossa fé. E também, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para argumentar, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Então, nós temos as ferramentas. Também Timóteo recebeu de Paulo a seguinte recomendação: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Faz a obra de um evangelista, ou seja, não recue. Quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir. Essa é a obra, essa a missão. Pois bem, como que o Espírito Santo pode ser uma coisa, uma energia, uma força, qualquer coisa, e não uma pessoa? Se ele fala, está em Apocalipse 2, versículo 7, 11, versículo 17. Como que ele pode ser uma energia se ele guia, se ele clama, se ele convence a todo o pecado, da justiça e do juízo? Como que pode ser uma força se ele regenera, testifica, julga, advoga, envia missionários, convida, intercede por nós? Então, não se enquadra. Acontece que a sociedade toda de dia quer adaptar a palavra de Deus às suas doutrinas, à sua doutrina, e deixa essas brechas, porque eles não vão a fundo. Modificam o evangelho ensinado, propagado, divulgado todos os dias pelas testemunhas de Jeová. É um evangelho fajuto, modificado, porque centenas de alterações, adulterações fizeram na Bíblia Sagrada, adulterando. Não é um evangelho confiável, o evangelho da testemunha de Jeová não são as boas novas do Senhor Jesus. Estes sim são as más obras de Satanás. Esse falso evangelho foi criado por Satanás. Esse sim, não a doutrina da Trindade. Pois bem, outro detalhe que é bom que os estudantes da apologética que gostam de defender a sua fé estejam atentos. Diz Jesus, Evangelho de João 14, verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e porque habita convosco e estará em vós. Aqui há várias coisas a considerar. Primeiro, Jesus não iria deixar com a igreja um consolador qualquer, sem que esse consolador tivesse o mesmo poder, sem que ele desse continuidade ao que Jesus fez
pela igreja. Não. Ele usou o termo aqui, outro Consolador. Outro. No grego, do grego allos, A-L-L-O-S. Significa outro da mesma espécie. Outro da mesma espécie. E não outro de espécie diferente. Seria o termo hétero. Pois bem, esse outro Consolador é o Espírito Santo, desculpa, que as testemunhas rejeitam. Não recebem, porque não creem nele. E blasfemam contra esse Espírito Santo. Cometem o pecado da blasfêmia. E a Bíblia diz: qualquer outro pecado é perdoado aos homens. Porém, o pecado da blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Então, a sociedade toda de vigia está sob maldição divina. E está também porque prega outro evangelho. Um evangelho adulterado, falsificado, modificado. E o apóstolo Paulo disse: se um anjo do céu, ou nós mesmos, vos levar um evangelho que não seja este que eu vos tenho dito, seja anátema. Isto é, seja amaldiçoado. Mais uma vez, a sociedade toda de vigia está sob maldição. E sob maldição estão todos aqueles que seguem a doutrina, esta sim, criada por Satanás. Pois bem, enviarei outro Consolador que fique convosco assim. E aqui ele está falando que o Espírito Santo, esse Consolador, é onipresente. Ele estará com cada um crente, onde estiver, em qualquer lugar do mundo, ele estará. E só pode acontecer isso se for onipresente. E a onipresença, a onipotência e a onisciência, a eternidade e a imutabilidade são atributos exclusivos da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui fala também da onipresença do Espírito Santo. Paulo diz 3 ou 4 vezes: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois morada do Espírito Santo? É isso aqui. E mais, o Senhor Jesus ordenou que os novos convertidos fossem batizados em nome do Pai, uma pessoa, do Filho, uma pessoa, e do Espírito Santo, uma pessoa. Mateus 28, 19. E ele disse: eis que eu estarei convosco pelos séculos dos céus. Então, aí está o seguinte: Jesus não iria mandar batizar em nome do Pai, uma pessoa, do Filho, outra pessoa, e em nome de uma força ativa, porque ele iria incluir nessa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, incluir o Espírito Santo. Se não fosse um Consolador, se não fosse o Espírito Santo, se não tivesse esses atributos. Então está aí. E sobre a divindade de Jesus,
o corpo governante cometeu uma lambança, uma coisa terrível, é até vergonhoso. Eu já citei aqui uma centena de vezes, vou continuar assim, citando, e denunciando, e contestando. Olha aqui, na Bíblia Sagrada, João, capítulo 1, primeiro versículo do Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos começar do princípio. O que quer dizer no princípio? No grego, antes de todas as coisas criadas. O primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, antes de todas as coisas criadas, só existia Deus. Ele criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio era o Verbo já existia. O Verbo já existia. Mas, e o Verbo estava com Deus. Pluralidade de pessoas. Pluralidade de pessoas. Está aqui. Estava com Deus. E o Verbo era Deus, fecha a conta. Mas, aqui na tradução do Novo Mundo, bastante adulterada, diz assim, muito vergonhoso isso aqui, talvez esta seja a mãe das heresias. Olha, escreveu aqui os ungidos. No princípio era a palavra, tudo bem. E a palavra estava com Deus, tudo bem. E a palavra era um Deus. Só que esse artigo indefinido, está entre colchetes. E Deus está com letra minúscula, querendo apequenar a pessoa do Senhor Jesus. Esse artigo indefinido, entre colchetes, quer dizer o seguinte, que não está nos originais. Foi um enxerto. Colocou aqui, enxertado. É assim, uma expressão que está entre colchetes, é assim que é definido. Um Deus. Então foi uma lambança geral. Ele estava no princípio com Deus, aqui, ó, escrito pela tradução do Novo Mundo, e todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. E a partir dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. Na minha Bíblia diz textualmente e diretamente o seguinte: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Não, aqui eles querem dizer o seguinte: as coisas todas, o universo, foram criadas por intermédio de Jesus. Como se o Pai tivesse criado um Deus e mandado que ele, dando ordens para que ele criasse o mundo. Não. Deus não criou outro Deus, é o mesmo Deus lá de Gênesis. No princípio, Deus criou todas as coisas. E aqui está, o Deus encarnado. E esse Deus que estava, esse Jesus, esse Verbo que estava com Deus e era Deus desde o princípio, se fez homem e habitou entre nós. Está aqui no versículo 14. Este é o grande mistério da encarnação do Verbo.
em que nós acreditamos pela fé. Muitas coisas nós não entendemos, mas eu digo, como escreveu o apóstolo Paulo, no momento atual, nós vemos por enigma, como se através de um espelho, em que as coisas não aparecem com nitidez, mas saberemos de tudo quando estivermos cara a cara. É isso aí. Então fica aqui a minha mais veemente contestação dessa grande heresia escrita há mais de 50 anos pela Sociedade Toda de Vida, esse livro, Seja Deus Verdadeiro, e que ainda não modificaram, continuam. Eles continuam atestando que a Trindade é produção de Satanás. Quando, na verdade, a Trindade é bíblica, a Santíssima Trindade é bíblica, é um Deus subsistente em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Esteve comigo aqui uma emissária, uma geovita, uma emissária da torre, e eu concedi que ela entrasse, e antes que ela apresentasse a sua decoreba, a sua pauta, eu disse: não, eu quero fazer perguntas, eu tenho o direito de perguntar. Se vocês dizem que o Espírito Santo é uma energia, uma força, eu pergunto: uma energia, uma força, fala. Uma energia, uma força se entristece. Como é que é isso? Ela disse: não, você quer me convencer que existe Trindade? Esse nome Trindade nem aparece na Bíblia. É claro que não aparece, mas a doutrina aparece. Jesus mandou batizar em nome da Trindade. Agora me diga, eu não perguntei na hora, mas pergunto agora aqui: onde está escrito que o Espírito Santo é uma força? Até hoje estou esperando essa resposta. Ainda não recebi, nem nos comentários, uma resposta à luz da Bíblia que me convencesse. Então, meus amados, fica aí a mensagem sobre a grande heresia, a heresia das heresias. Mas tem muita coisa aí pela frente, e nós podemos ter certeza. Da minha parte, continuarei contestando, continuarei na defesa da minha fé reformada, até os últimos dias da minha vida. Fique na paz. Se você concorda, se você aceita, repasse esse vídeo em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado.